Acaba de ser confirmado o anúncio bombástico da revisão pente fino do INSS, que vai afetar a vida de milhares de aposentados e pensionistas. Então eu peço que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, mas não se esqueçam também de compartilhar essa informação agora nas suas redes sociais para poder ajudar. Compartilha lá no Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp. São todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. Então, houve uma reviravolta aqui, uma mudança em relação ao pente fino. Primeiro, eu quero esclarecer o seguinte. Algumas pessoas entraram em contato comigo, através dos comentários desse canal, afirmando que outros canais estão dizendo que já existe uma definição sobre quais serão os primeiros a serem chamados para o pente fino do INSS. Isso não é verdade. O governo ainda não fez um anúncio oficial de quais serão os grupos que vão passar pelo pente fino do INSS. Nós temos que aguardar essa situação. Por quê? Porque existe uma indefinição hoje, através do Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome, que é responsável pelo Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, e o cadastro do INSS. Essa discussão, onde eles estão analisando, porque o principal foco é o BPC-Loas, o principal foco do governo, gastos que têm aumentado desde 2022 com o benefício de prestação continuada. Por que aumentou? Porque durante a pandemia foram retiradas algumas exigências, por exemplo, a exigência da obrigatoriedade do cadastro único do governo federal, porque não poderiam haver naquele momento aglomerações, e também pessoas acima do limite permitido por lei. Então esses grupos estão recebendo benefício e não teriam direito. Então o principal foco é esse. Tem gente falando aí que vai começar por auxílio-doença, por aposentadoria por invalidez. Sim, esses também passarão por revisão do pente fino, mas ainda não está definido quais serão os primeiros, se serão beneficiários do BPC-Loas ou benefícios por incapacidade previdenciários. Nós temos que aguardar, tem pessoas especulando, então muito cuidado, apenas informações oficiais. Quando a pessoa fala, eu preciso saber qual é a fonte, né? O governo ainda não fez esse comunicado. O que eu tenho para trazer aqui para vocês, nós vimos aqui na última semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo vai fazer um corte muito grande. São mais de 25 bilhões de reais em despesas obrigatórias, com o objetivo de cumprir a meta fiscal aprovada no ano passado. O montante vai vir de onde? De um pente fino em programas sociais. Então o corte era esperado pelo mercado, que nos últimos dias viu aí se enfrentar sucessivas altas em meio às dúvidas sobre a política fiscal do governo. Então inicialmente essa medida ela está programada para quê? Para o orçamento 2025, mas pode ser antecipada conforme resultado aí do relatório de despesas e receitas que vai ser apresentado pela equipe econômica agora no dia 22 de julho de 2024. Então, até segunda-feira, dia 22, não tem definição. Aquele que está trazendo essas informações para vocês não está falando a verdade. O governo ainda não detalhou quais serão os programas afetados. Vou repetir essa reportagem aqui que eu estou trazendo para vocês. Saiu no Metrópolis, tá? Metrópolis.com. Vou falar de novo. O governo ainda não detalhou quais programas serão afetados. Segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, a pasta fará uma revisão em cerca de 800 mil cadastros de benefícios, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Além disso, o pente fino deve passar aí pelo benefício de prestação continuada, pago para idosos e, é claro, pessoas com deficiência que sejam de baixa renda. Então, a revisão busca identificar aqueles que recebem benefício de forma indevida. Nós vimos que o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, também falou em entrevista e afirmou que existem cadastros de pessoas fictícias, ou seja, pessoas que não existem. Então tem pessoas que não existem que estão recebendo benefícios do INSS, criados aí pelo crime organizado para receber, por exemplo, o BPC-Loas. Então, a afirmação do presidente do INSS fala dele. Nós não vamos chamar pessoas com deficiência para fazer perícia, aquela correria. São pessoas mais vulneráveis. A gente vai tentar acertar o alvo sem impor um desgaste às pessoas. Olha, o governo
já havia comentado sobre a revisão de cadastros. O chefe do executivo pontuou a necessidade de aprimorar os gastos. Então, eles estão fazendo uma operação pente fino para saber se há coisas que você pode parar de fazer. Fala do presidente da República, você pode gastar dinheiro errado, né? Frisou aí, portanto. Se houver gente que não tem direito ao benefício recebendo, será cortado, mas todos os pobres irão continuar com os seus programas sociais, garantiu o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Acontece que uma reviravolta. Nós tínhamos a previsão aqui para se iniciar greve no INSS a partir do dia 16 de julho de 2024. Volto a repetir, a previsão para a próxima terça-feira. Só que sem acordo com o governo federal sobre aumento de salário e também valorização dos profissionais do INSS, os servidores do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, decidiram iniciar a greve em todo o país a partir de quarta-feira, dia 10 de julho de 2024. As medidas atingem tanto quem trabalha de forma presencial nas agências da Previdência Social, quanto as pessoas que estão de home office. Então, representantes dos funcionários do INSS informaram que ainda não há um balanço de adesão. Então, eles não sabem quantos funcionários aderiram a essa greve do INSS. Mas a expectativa é que a paralisação vai afetar a análise e também pagamento de benefícios como aposentadorias, pensões e o benefício de prestação continuada. Também serão prejudicados recursos e revisões, os atendimentos presenciais, exceto perícias médicas, e pente fino em auxílios proposto aí, portanto, pelo governo Lula para garantir essa economia de mais de 25 bilhões em despesas obrigatórias. Segundo o Sindicato Nacional dos Funcionários do INSS, nós temos aqui números, 50% dos trabalhadores estão no remoto e estão aderindo à greve. Então vamos lá. O INSS afirma que, até o momento, não tem informação de agência fechada em relação ao atendimento ao segurado e segue com todos os canais remotos em funcionamento. O órgão informa que o segurado que pode acessar normalmente o site ou aplicativo Meu INSS e também ligar para a central telefônica de número 135, que funciona das 7 às 22 horas, às 10 horas da noite. O Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social do Estado de São Paulo e a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal afirmam que enviaram documentos para notificar o governo sobre a greve dos servidores da carreira do Seguro Social e que na próxima sexta-feira, dia 12 de julho de 2024, haverá uma reunião do comando de greve às 18 horas. Os funcionários já estão em operação apagão, nós vemos aí, reduzindo em 20% a sua produção. A orientação era para que os servidores não fizessem hora extra nos dias específicos e não realizassem trabalho a mais no home office, deixando de cumprir metas de produtividade e as que estão ligadas ao programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. A reivindicação, o que os funcionários estão pedindo, estão reivindicando? O aumento salarial de 33% até 2026 e a valorização da carreira de técnico do seguro social. Essa parte é a mais perigosa de todas, porque o técnico do seguro social, eles querem acabar com essa carreira, afirmando que é uma carreira apenas de apoio, só que são eles quem analisam todos os pedidos feitos no INSS. Eles querem substituir os técnicos por inteligência artificial, colocando os técnicos apenas como carreira de apoio. Vamos lá. Em 2015, eram mais de 25 mil funcionários do INSS. Hoje, são quase 19 mil ativos, sendo que 15 mil responsáveis por quase toda a totalidade do serviço e 4 mil nas análises. O Sindicato dos Servidores e Trabalhadores Públicos em Saúde, Previdência e Assistência Social do Estado de São Paulo afirmam que mais de 300 gestores vão colocar o cargo à disposição para aderir à greve. Vamos lá. Fala aqui da diretora do Sindicato dos Funcionários do INSS. Saímos da última reunião com o governo sem nenhuma sinalização de nova reunião.
o governo de fato não negociou. Disse não a todas as nossas pautas, inclusive as que não são de cunho financeiro. Estamos abertos ao diálogo, mas sem sinalização do governo até agora. Os eixos principais da greve não são financeiros e versam já de acordo com a greve firmada em 2022 e não cumprido até agora, diz a diretora do sindicato que representa os funcionários. Então, o que os servidores querem? Além do reajuste salarial, os funcionários do INSS pedem para que a carreira de técnico de seguro social seja considerada uma carreira de Estado, essencial para o funcionamento da máquina pública, mas esse não seria aí o entendimento do Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, que caminha para qualificar esses servidores como sendo de apoio apenas. A categoria também cobra a alteração do nível de ingresso para o cargo de técnico do Seguro Social para nível superior, defendendo a complexibilidade das atividades já desenvolvidas e entendendo o avanço do uso da inteligência artificial nas análises do INSS. Após a cerimônia de comemoração dos 34 anos do INSS, que foi na última sexta-feira, dia 5/7 de 2024, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, disse que as demandas da categoria são legítimas e que as demandas não financeiras seriam levadas ao governo para evitar a paralisação. A proposta do governo na última mesa de negociação, porém, não foi bem recebida pelos funcionários do INSS. Agora, o governo, no caso, vai ter que apresentar uma nova proposta. Nós temos essa situação. O Ministério de Gestão e Inovação realizou, na última quarta-feira, dia 3, há uma semana atrás, em Brasília, uma terceira reunião com as entidades representativas dos servidores do INSS. O governo apresentou nova proposta que extingue uma gratificação que existe aí há 30 anos e substitui uma gratificação de atividade. Acontece, segundo os representantes dos funcionários do INSS, para servidores de início de carreira, os valores poderão ser menores em relação aos que já estão no mesmo nível. A federação diz ainda que por essa proposta nova feita pelo governo, mais de 50 mil servidores aposentados e pensionistas podem ter a gratificação congelada, as gratificações congeladas, mesmo que tenham se aposentado com paridade. Então vamos garantir esse percentual disposto em lei e a administração que organiza o fluxo, afirma, portanto, a representante do sindicato, ali na representação dos funcionários do INSS. Então olha o problema que nós temos aqui. Previsto para começar em agosto de 2024, pode ser que o pente fino do INSS fique para depois. Então muito cuidado. Tem algumas pessoas aí falando que já tem os grupos que vão passar primeiro pelo pente fino. Isso não é verdade, ainda não foi definido pelo governo quem serão os grupos que vão passar. Se primeiro vai passar o BPC, se primeiro auxílio-doença, se primeiro aposentadoria por invalidez. A certeza que nós temos é, desde 2019 o governo não realiza essa operação pente fino. Está, portanto, descumprindo a lei. A lei exige que a cada 2 anos sejam realizadas revisões periódicas. O que acontece é que o governo atual tem o compromisso de manter essas revisões, que serão agora permanentes. Então não vai ser só agora o pente fino, não. O programa de enfrentamento à fila do INSS vai ser utilizado para fazer essas perícias médicas e ele vai ser prorrogado até agosto de 2025, podendo chegar a uma prorrogação até novembro de 2025. Provavelmente, vem dizendo aqui para o pessoal que acompanha o canal, talvez nós não só tenhamos, por exemplo, revisões nas aposentadorias por invalidez a partir do ano que vem. Tem que se pensar nisso também. Se o governo optar por primeiro revisar o BPC-LOAS, no máximo eles vão conseguir fazer o auxílio-doença, deixando a aposentadoria para o próximo ano. Mas isso aqui é só uma especulação. Estou falando isso porque eu trabalho com isso desde 2004, aqui, finalzinho de 2004, início de 2005. Nós estamos em 2024, 2025, então são 20 anos, desde 2004.
né? 2005. Então são 20 anos. Eu acompanhei o pente fino lá, que tivemos em 2009, depois o pente fino 2016, 2017, enfim. Então, ao que nós podemos ver nessa situação, não vai dar tempo de fazer o pente fino completo no ano de 2024, ficando para 2025. Não dá tempo, não tem tempo suficiente. Tanto é que foi anunciado em fevereiro, começaria ali no mês de maio, depois foi para junho, nós já estamos aqui quase chegando no mês aqui, passando 2 semanas quase aqui do mês, né, de julho, e sem um anúncio aí. E para ajudar agora com essa questão da greve, que o governo não contava com essa situação, se não for resolvida essa situação da greve, agora ainda no mês de julho de 2024, aí com certeza esse pente fino vai ficar para bem depois. Não começa de jeito nenhum em agosto de 2024, se não houver uma solução em relação a essa greve. Então agora nós vamos ter que acompanhar justamente essa greve dos funcionários do INSS para saber quando vai começar a operação pente fino. Sobre os grupos que serão revisados, o INSS, o governo ainda não informou quais serão os primeiros que passarão pela operação pente fino. Então nós temos que aguardar. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, já aproveita a oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para que eu possa trazer para você essa informação com exclusividade. Gratidão a todos, a todas que nos acompanham. Quero agradecer o carinho sempre e, é claro, pedir para vocês compartilharem esse vídeo o máximo possível para que as pessoas aguardem. No próximo dia 22, uma reunião do governo, 22/7/2024, vai falar quais serão as principais áreas afetadas por esse pente fino. Nós temos que aguardar. Combinado então? Forte abraço, fiquem com Deus, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo.